Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pense Fora do Container, o podcast com conteúdo sobre comércio exterior, negócios e gestão. Aqui com vocês, Lilian Yumi, e hoje nós vamos falar sobre os riscos e critérios que devemos considerar para fechar um contrato internacional. Nosso convidado especialista é Renan Scapin. Renan, bem-vindo. Muito obrigado. Renan é advogado, sócio do escritório Scapin Arcaro Advogados, uma boutique jurídica com atuação em contencioso estratégico, reestruturação de empresas e situações especiais. Obrigado, Lilian, pelo convite. Parabéns pelo conteúdo de levar conhecimento de qualidade para o pessoal na internet. Obrigada a você, Renan. A gente já vem falando há algum tempo, né? Você já atuou em alguns casos pra gente. Diversos. Diversos casos, em várias pontas, principalmente de comércio exterior, ligados à parte de contrato, de problemas, o que a gente deveria tratar no contencioso, né? Mas é por isso que eu convidei você para falar sobre contratos internacionais, para colocar a importância disso ser considerado, como ele deve ser feito, por que o importador, quando vai começar, ele precisa olhar para isso? Pois é, Lilian. Via de regra, o que acontece? As empresas têm uma simetria de informação. Então, de quem ela está comprando, ele sabe do produto dele. E quem está pretendendo importar alguma coisa não tem, às vezes, pleno conhecimento. Então, não basta a pessoa achar que é uma operação simples e que ela vai importar qualquer coisa. Primeiro ela sabe o que ela está importando exatamente, ela sabe os tipos de frete que ela pode contratar, quais são as responsabilidades do exportador e dela, importadora, e se tem alguma questão regulatória para ela, anuência, para ser observado, né? Uhum. Imagina um caso que a gente abordou, acho que faz pouco tempo, era um caso de exportação, mas uma pessoa querendo levar pasta de amendoim para os Estados Unidos, que é um mercado super restrito para isso. Sim. E a pessoa não sabia, então é um custo grande, né? Uhum. Vai deixar a mercadoria lá, vai para perdimento, vai tentar ser vendida de alguma forma, vai trazer de volta, então tem que pagar mais um transporte. Então é delicado isso, né? Então não é... eu costumo brincar que é assim, você não está comprando uma blusinha que vem da China e uma coisa pequena. Você até pode começar dessa forma, compartilhando um container, mas depois querendo trazer um para você. Mas não é tão simples assim. E às vezes, o que a pessoa lutou muito tempo para conquistar, ela pode perder em razão de perder assim, né? Ou a mercadoria em si, ou então ter um custo muito mais elevado por uma fiscalização que ela não estava esperando, por um frete mais caro. Então, ela tem que ter um agente de carga que ela conheça, a depender, né, do frete que ela contrate, e mais do que isso, um agente logístico no país, para fazer o desembaraço e dar a assessoria adequada para ela. Sim, e o contrato, por exemplo, entre o comprador e o vendedor, ele precisa ser visto antes da operação. Até porque a gente vê muito cliente interessado em importar. E aí a gente pergunta, você conhece esse fornecedor? Ele fala, achei no Alibaba, né? Então, ele já atua no Brasil, ele não atua. Essa parte do sourcing de fornecedores também, fazer com uma empresa que possa prestar essa consultoria para validar o fornecedor, a fábrica na China ou em qualquer outro país, eu acho que é importantíssimo, né? É super importante, até porque tem, né, para aquele know your client, your customer. E no seu caso, você precisa saber quem que é o seu fornecedor, se ele é uma pessoa séria ou não. Até porque, a depender do ajuste que fez de pagamento, você já desembolsou um valor, então você vai testar ele, mas até que custo, né? E às vezes, conversar com a Janolog, por exemplo, ela pode conhecer já aquele fornecedor em razão de outro cliente. Exato. E ela pode compartilhar informações para ter uma operação um pouco mais segura, um pouco mais estruturada. E não só aquela coisa que, pesquisei na internet, vi alguém na Índia, na China, e acho que essa pessoa é rígida, mas o acho é complicado. Você tem um pouco mais de certeza e de segurança antes de fazer uma operação e, obviamente, ter um contrato, né? Uhum. A questão da pasta de amendoim foi um absurdo, não um absurdo, mas foi uma lição muito grande. Por quê? Além do mercado ele ser protecionista ao extremo para esse tipo de produto, né? A gente ter barreiras de importação mais elevadas para isso, tem um agravante. Muitas vezes a empresa tá em alta esse produto, a venda desse produto, a comercialização desse produto aqui no Brasil. E é um produto que vende bem, obviamente, nos Estados Unidos. Além dessa tratativa aduaneira, na importação lá, na chegada, tem a questão comercial entre a empresa que fez a exportação,
né? E é o fabricante do produto. Então, é muito importante. Hoje, a gente... eu te falo até como prestador de serviço homologado pela Amazon, nesse quesito internacional, no Global Selling, que é o programa deles, que a Amazon, ela tem solicitado que os revendedores de produtos tenham autorização da marca para poder comercializar no exterior. Então, você lembra o que aconteceu? Era um cliente, um exportador muito bom, que já tinha autorização para comercializar o produto aqui no Brasil. Tinha um bom produto. Tinha um bom produto, e ele tem relevância, ele tem autorização da marca para comercialização nacional aqui, então ele vende bem, ele revende muito bem, a fábrica sabe, tem ciência disso, e por conta de ser um bom distribuidor, um bom vendedor do produto e ser um produto muito bom, eles analisaram o mercado americano, viram que esse produto teria uma boa aceitação de mercado, fizeram alguns testes pequenos, falaram, poxa, tá na hora de mandar uma carga grande. E na hora que entrou a carga grande, esqueceram de avisar a fábrica, né? E aí, quando a fábrica ficou sabendo, pediu para recolher, porque a fábrica tinha um contrato de exclusividade, de representação naquele mercado. Então, ela falou, não posso. Você tem autorização para vender no Brasil. Você não tem autorização para vender em nenhum outro país sem nem mesmo me notificar. Então, isso virou jurídico, essa discussão, inclusive, porque, se eu não me engano, o que eles tinham de vendido, que foi uma boa parte também, a fábrica quis receber, como se a venda tivesse sido dela. Eu não sei, de fato, como ficou essa questão jurídica entre as duas partes, mas eu orientei a cliente, eu falei, você vai precisar resolver isso juridicamente de fato, porque realmente a fábrica precisava te dar essa autorização, certo? E puxando esse gancho, então, eu imagino que eles tinham um contrato, mas vamos supor, então, que o contrato, ele previu uma cláusula que qualquer discussão seria resolvida nos Estados Unidos, vamos supor, ou em outra jurisdição. Então, olha o custo que a empresa vai ter para poder discutir isso lá fora, pagando advogado, custas judiciais, etc. Às vezes nem vale a pena. Então, por isso tem que ter esse cuidado muito grande, seja na exportação ou na importação, de saber o que está fazendo, de entender as barreiras alfandegárias e comerciais. Porque é isso, né? Você não tinha exclusividade. Aliás, você tinha que observar uma exclusividade fora do país. E não observou porque você achou que podia nadar de braçada. Mas o livre comércio, ele não é irrestrito, como o pessoal às vezes pensa que pode ser. Sim. Então, você concorda comigo que muitas vezes os clientes, na ânsia de aumentar as vendas, de internacionalizar, eles esquecem dos detalhes que são essenciais. Avisar a marca. Então, eu tô vendendo essa água dessa marca que chama água. Enfim, eu tô vendendo essa marca aqui no Brasil. Eu tenho autorização para ser distribuidora desse produto. Porém, ninguém disse, nem a marca disse que eu tenho autorização para pegar parte do lote do meu pedido e fazer uma exportação. Porque eu não sei qual que é o relacionamento da marca lá em outro país. Eu não sei se a marca já tem um representante exclusivo. Então, isso virou um grande X, porque, inclusive para a Amazon, porque a própria fabricante entrou com um processo interno contra a Amazon, contra a plataforma, para pedir para demonstrar cadê o documento. Porque permite anunciar, né? Que permite no marketplace. Exatamente. Você, como marketplace, não pode simplesmente deixar venderem sem a minha autorização, que sou dona da marca. E aí, a partir disso, a Amazon começou a solicitar, na hora de demonstrar o produto que você vai vender, para você subir a documentação com a autorização da marca, com a permissão da marca para revenda. E, eventualmente, o contrato que a Amazon tinha com essa pessoa que infringiu, né, o contrato de outra, poderia permitir que a Amazon descredenciasse ela. Então, imagina você ser descredenciado de um marketplace tão grande como o Mercado Livre, a Amazon. É uma situação super delicada. Então, acaba sendo um tiro no pé, às vezes. A pessoa querer aumentar a margem dela, ganhar um mercado que ela ainda não estava com uma presença grande ou autorizada, de uma forma desmedida e não planejada, com pessoas capazes de representar ela e bolar um plano, né, um business plan, para ela expandir eventualmente os serviços. E aí agora eu lembrei de um caso de importação de uma importadora de vinhos que trouxe vinho natural para o Brasil. E o vinho natural é aquele que não tem nenhum processo enológico
e que não tem sulfito. Mas a Anvisa não deixa entrar no Brasil se não tem sulfito, porque não tem conservante. Então tem uma barreira sanitária. E o importador simplesmente falou, não, mas tem um monte de vinho natural no mercado. Tem, mas tem vinho natural que tem um mínimo de sulfito, que é o que a Anvisa exige. E às vezes, não vou falar que é manipulação do rótulo, mas eles colocam algumas informações que, eventualmente, quando mandou para análise, era um tipo de vinho e depois descontinuou. E continuou na esteira de importação. Mas olha o prejuízo de trazer para o Brasil isso. Teve uma barreira que não pôde entrar, e aí ou vai para perdimento e destruição, porque era perigoso isso, ou então tem que voltar para a origem. Então, assim, é complicado, é delicado. Isso é uma pessoa que já é importadora de vinhos, então tem o know-how, tem uma expertise sobre aquilo, mesmo eles não consultando advogado, não consultando uma empresa como a Genolog, caiu nessa de querer fazer por conta própria e teve um prejuízo muito grande. Então, é muito delicado. E isso é importante, o que a gente está conversando aqui, para a empresa tomar muito cuidado. E eu costumo brincar que, assim, a inteligência artificial facilitou a vida de todo mundo. Mas, assim, quem sabe daquela matéria consegue usar a IA para, enfim, validar alguma informação. Agora, quem não conhece, o que deu ali na pesquisa, a pessoa vai assumir que é verdade. E aí mostrou na internet esses dias, não sei se é verdade ou não, me parece que é, mas de alguém que estava viajando, pesquisou, acho que ChatGPT, enfim, não sei onde foi, se tal país exigia visto. E respondeu que não. A pessoa chegou lá e precisava de visto. Então, imagina, se a pessoa faz uma pesquisa simples em qualquer mecanismo de busca e assume como verdade aquilo, pode ser que ela traga a mercadoria para o Brasil e tenha um problema grande. Exato. Seja com Receita, com Anvisa, ou, enfim, até com algum fabricante, por estar violando a exclusividade dele e alguma cláusula de não compete. Exatamente. E até, assim, essa questão da importação, mesmo tomando todos os cuidados, né? Mesmo fazendo... e uma coisa que eu vejo muito, Renê, eu acho que você deve ver isso também. As pessoas não seguem os Incoterms. Elas querem ficar discutindo Incoterm. E aí, eu já ouvi assim, é mais ou menos... como que eles falam? FCA planta. É um FCA planta. Eu falo, gente, aonde existe FCA planta? É isso, eu falo... e assim, são clientes grandes. E eu falo, gente, não existe FCA planta. FCA planta é Ex-Works. Entende? Você vai disponibilizar na sua planta, na fábrica, e o importador vai ser responsável? Isso é Ex-Works. Não existe essa parte de FCA planta. Então, as pessoas vão meio que inventando, não sei, sabe? Termos ou acessórios do termo, do Incoterm. E isso prejudica bastante. Numa situação, outro dia a gente teve também uma situação de avaria de mercadoria, e o cliente não tinha contrato com um importador dele, era uma exportação, não tinha contrato com o importador, e ele tinha feito uma venda CIF. Era uma exportação, então ele fez uma venda CIF. CIF. Custo, seguro e frete. E a gente sempre fala, é CIF? Você tem seguro? Posso colocar? Não. Pode tirar o seguro que eu tenho seguro. Tá, quando aconteceu o problema, o importador falou, olha, eu não vou pagar aqui o restante do seu pedido, porque a mercadoria chegou mais de 70% avariada, não tenho como, mandou foto e tudo, enfim. E o exportador falou, não, mas aí não é culpa minha, aí começou a discussão entre eles. E aí depois, óbvio, o exportador falou, você consegue ajudar a gente para reembolsar isso? Não, você falou que a gente não precisava estar aqui, você escreveu, não há necessidade de fazer seguro, a gente já tem o seguro. Então, se você e aí o problema está posto, o prejuízo está ali, e aí não dá para remediar, né? Na verdade, você tem que precaver, porque depois remediar pode sair caro ou então impossível, né? E você pode até perder o cliente. Pelo desgaste que existe ali em alguma tratativa, e ele optar por outra pessoa. Então, óbvio, dependendo do produto, você não pode ser o único do mercado ali que está atuando
com alguma tarifa super interessante, enfim. Então, o importador lá fora pode procurar outro parceiro aqui que seja mais organizado, por exemplo, Sim. né? Então, é uma coisa muito básica, né? CIF, FOB. E mesmo assim, as pessoas fazem muita confusão Muita ainda, confusão. porque acham que nada vai acontecer, mas não é bem assim, né? Paletizou corretamente, você sabe qual que é a Exato. sua responsabilidade, qual que é do agente de carga, qual que é sua, qual que é no destino, né? Não na Exato. origem. Então, é complicado isso. E eu percebo que, assim, a às vezes o importador ou o exportador, eles ficam muito focados em quanto aquilo vai custar. Por exemplo, 100 o seguro custa $100. Poxa, eu não vou gastar $100 aqui, né. Os casos de importação, a gente tem caso hoje a gente teve uma reunião também com a seguradora, e foi muito interessante, porque ela falou numa questão de canal vermelho, Uhum. vamos supor, sua mercadoria fica parada, e aí a Receita decide que não vai que vai para perdimento, vamos supor, ou vai descaracterizar, vai para canal cinza, enfim. Aquele mesmo que você tenha feito seguro, o seguro, isso também é bem importante, o seguro ele vai te reembolsar o valor da mercadoria. Significa que você vai ter que pagar o frete? Sim. Significa que ela vai te reembolsar o frete? Não. Não. Entende? Significa que, a não ser que você tenha contratado, que você tenha manifestado na apólice, no certificado, que você quer assegurar o valor da mercadoria X% sobre o valor que se refere às despesas operacionais, aí sim você vai receber X valor sobre as referente às despesas operacionais. E a questão de imposto. Eu não sabia. Se você declara os impostos no certificado e tiver algum problema com a receita, por algum motivo sua carga for descaracterizada ou der algum problema da não liberação, enfim, ou até mesmo deu avaria, só que como a gente paga os impostos na entrada, você já fez o pagamento dos impostos, o acidente aconteceu antes de chegar no cliente, os impostos que você pagou, se você tiver manifestado dentro do certificado, você consegue restituição. Exatamente. Para quem está ouvindo a gente, né, Lilian, para simplificar, se a pessoa não estiver muito acostumada, por exemplo, o seguro do carro, 110% da tabela FIPE. Então, assim, grosso modo, você assegurou um pouquinho mais. Por quê? Porque se tiver um sinistro, acontecer alguma coisa, você vai receber um pouco a mais. Mas importa dizer o quê? Que o prêmio que você pagou, o valor do seguro, ficou mais caro. Então, se você quer se assegurar, ser alguma coisa blindada de prejuízo, então seu seguro vai ficar mais caro, mas deu problema, você vai ser restituído pelo todo. Se Exato. não, obviamente, não tem como querer enquadrar dentro do seguro, por exemplo, imposto já tenha sido recolhido, ou então o valor do frete, se não foi declarado. Exatamente. E aí eu também pensar, e isso foi até uma questão nossa mesmo, e que a gente levou para a seguradora aqui. A gente até levou para uma discussão. Ai, que bom que você está aqui, que você vai poder até opinar sobre isso. Porque num processo de exportação DDP, certo? O exportador, o Brasil não é um país que na importação aceitaria DDP, mas ele é um país que na exportação ele aceita, né? Então, a gente faz uma estimativa de valores de custos porta a porta, incluindo os impostos no destino, e passa para o exportador. O exportador se responsabiliza pelo risco e pelo custo de toda a operação. E como é DDP, ele faz o seguro de todo o processo logístico, a gente coloca no valor declarado o valor total, a estimativa do imposto e tudo. E a minha discussão com a seguradora foi, nos processos DDP, eu entendo que a seguradora não deveria devolver somente o valor da mercadoria. Porque quando eu lanço o valor DDP. Inclusive, na invoice, ele aparece valor da mercadoria, custos DDP e valor total. Se eu estou lançando o valor total, eu entendo que a seguradora deveria se responsabilizar pelo reembolso do valor total, a menos que eu estivesse declarando o valor somente da mercadoria. Exatamente, até porque compôs o preço, né? O preço que a seguradora recebeu no sentido de calcular o prêmio de qual seria aquela apólice foi valor total. Ou seja, ela vai estar, que a gente chama no âmbito jurídico, um enriquecimento sem causa. Ou seja, ela recebeu uma parte daquele prêmio
de forma que ela jamais reembolsaria o cliente? Não. Então, quer dizer que ela está se valendo da própria torpeza e ela está cobrando um valor manifestamente indevido. Então, é uma Exato. discussão que tem que ser levada, de fato, a cabo e que a gente sabe que seguradora, o máximo que eles vão poder fazer para não pagar de forma completa, eles vão fazer. Ou Sim. seja, se vai ter alguém nesse processo que vai fazer um escrutínio e analisar toda a documentação, é exatamente a seguradora. Sim, exatamente. E aí eu falei, não, mas eu vou conversar com o advogado, porque eu não acho justo a gente declarar o valor montante, mercadoria mais custos DDP, Uhum. e em caso de avaria, receber pelo valor da mercadoria. É, Porque eu vou pagar o seguro percentual ou o prêmio mínimo vai cair em cima do valor que eu declarei. E como é que eu vou, assim, sabe? Como é que eu vou receber só o valor da mercadoria? Imagina que num cenário de 1.000 seguros, se 1% quer discutir isso e eventualmente vai ter que judicializar, porque só discutindo, dificilmente eles vão reconhecer que o pagamento tem que ser total, imagina a fração de pessoas, de clientes que de fato discutem. Então, é uma conta que no final compensa não seguir o contrato que ela mesma preparou e ela impôs, né? Porque a apólice de seguro você não pode discutir nenhuma cláusula, via de regra. Então, é imposto para você. Ou você quer isso ou você não quer. Você pode discutir ali algum valor e alguma condição de pagamento, mas as cláusulas gerais de um seguro, elas são iguais para todo mundo, senão seria uma coisa também muito injusta, dentro de um mesmo navio, eventualmente, ter várias apólices distintas da mesma seguradora para pessoas que deveriam ser tratadas de forma idêntica. Então, no final, é uma coisa que compensa para a seguradora tratar dessa forma, porque quem judicializa é um percentual mínimo de consumidor afetado. Mas concorda comigo que vale a pena discutir sobre isso? Com certeza, com Uhum. certeza. E aí, de novo, puxando um gancho para a questão de contratos que a gente está conversando hoje, tem que verificar qual que é o foro que você vai poder discutir isso. Então, Uhum. sempre tentar trazer para o Brasil, porque a gente tem uma justiça que não é assim super rápida, óbvio, mas ela não é uma coisa que continua sendo muito morosa. Não, hoje a gente vê processo andando muito mais rápido e um custo é muito inferior do que processar lá fora, que eventualmente o cliente fique desmotivado em razão de custo e do não entendimento de uma lei estrangeira sobre aquela matéria, e aí não vai ter segurança jurídica para saber o que esperar de uma decisão judicial, caso ele opte por judicializar a questão. Uhum. E nos casos onde o cliente, por exemplo, ele fez um pagamento, você já deve ter visto essa situação. Eu já vi um cliente com uma situação como essa. Ele fez um pagamento, uma parte do pagamento antecipado, e começou aquela enrolação pro exportador entregar mercadoria. Existe alguma maneira, ou só via, não sei, câmara, para tentar receber do fornecedor, do fabricante? Ou talvez, nesse caso, o custo não compensaria mesmo? Porque a gente está falando, a gente não está falando de contratos de commodity, né? Porque Uhum. aí são contratos bem robustos, enfim. E aí vale a pena uma briga judicial. Mas a gente está falando de contratos de mercadoria manufaturada. Então, por exemplo, ó, às vezes importação de essas coisas assim, Uhum. de decoração, ou então esse cliente específico, ele faz importação de pedras, de cerâmica, de material de construção. Como que isso teria alguma possibilidade? Existe alguma corte que ele pode pedir ajuda? Existe muito tratado internacional e, por exemplo, se essa empresa com quem ele está mantendo relação lá fora, ela tiver representação no Brasil e um CNPJ aqui, você pode processar ela no Brasil. Então, isso é Ah, super importante, pouca gente sabe e pouca gente faz. Porque senão pode ter também a arbitragem, que ela é internacional, então, dependendo de qual a câmara arbitral, ela já é um procedimento internacional, então facilita muito a discussão, mas vai ter eventualmente um custo um pouco mais elevado do que processar no Poder Judiciário. Mas tendo essa empresa, um CNPJ no Brasil, é muito possível não, né? É possível você processar aqui no Brasil e obter uma obrigação de fazer, ou seja, ou para ela devolver o valor, ou para ela te pagar o que resta, ou tomar outra atitude para fechar esse contrato e as obrigações de parte a parte serem cumpridas. Então, é possível, mas a depender se ela tem representação no Brasil ou um CNPJ aqui, e óbvio,
depois se ela vai ter bens aqui ou não, porque não adianta também ter uma decisão que é boa para você, mas você não consegue cumprir ela. Uhum, exatamente. É que isso também às vezes acontece. Acontece. Mas via de regra, é uma coisa negocial, né? Então, é um parceiro que você já conhece, já teve problema com ele, você quer continuar trabalhando com ele e tomar risco, ou quer iniciar uma relação com ele, ou já é uma coisa de longo prazo, que você está acostumado a lidar com ele, sabe que é uma empresa complicada, que demora, mas cumpre. Tem que também tatear muito isso, né? E por vezes, a oscilação do dólar joga contra, né? Que vamos supor, imagina que eu, pelo menos, não esperava que a gente ia ter um dólar abaixo de 5. Então, a depender de um contrato em dólar e essa oscilação, então, hoje, a gente está falando, gravando esse podcast e está havendo guerra em Israel, no Irã, na Rússia, com a Ucrânia. Então, o mundo está numa situação delicada hoje e, obviamente, a oscilação da moeda está sendo mais intensa. Mas pode ser que exatamente nesse momento você esteja com uma exposição, você esteja descoberto e não tenha contratado uma proteção cambial, e aí a demora num pagamento pode te afetar, assim, de forma drástica. Não, em diversas maneiras, né? Por exemplo, a gente sabe bem como foi a alteração do IOF, que isso pegou muito, muito cliente. Então, assim, tinha cliente com invoice, porque faz as remessas, né? Fecha o ciclo de 30 dias e paga tudo de uma vez. Então, tem cliente que tem $300 mil para fazer pagamento, $400 mil para fazer pagamento, por conta do ciclo, o balance que eles chamam, né? E aí, de repente, o IOF é 0,38 e, de repente, pulou para 3,5%. É muita diferença, porque não é 3,5%, é 3,5% vezes o câmbio mais o spread do banco. Então, foi um aumento da noite para o dia super significativo no fluxo de caixa do cliente. Exatamente. Pega todo mundo despreparado e aí o seu preço que você fechou para compra ou para venda vai ser impactado. Com certeza. A sua operação e depois o custo final do seu produto pode ficar, não inviável, mas come muito a sua margem, né? Ou fica inviável, ou você fica no prejuízo para aquele lote, né? É a mesma coisa agora para o dólar. Porque, por exemplo, tem o cliente que vende futuro, né? Que vende na entrega. Então, ele fecha o preço agora, aqui há um mês atrás, por exemplo, ele não fez o cálculo, provavelmente, a R$4,90. Não. Né? Ele pode ter colocado 5, né? Então, assim, há 2 semanas atrás e tal, ele pode ter fechado o preço a 5. Ou um mês atrás, que geralmente eles fecham para 30 dias, produção e tal. Então, ele fechou o preço considerando o dólar a 5, no mínimo. E o dólar já desceu mais. Então, assim, como que vai ser? E não tem o que você fazer. Porque como você... Ainda mais se você... E aí é que tá. A precificação. Tem alguns contratos, algumas manobras de câmbio que podem proteger o exportador nesse sentido, né? Você consegue fazer um hedge fixando na taxa de hoje para poder proteger o valor da sua venda hoje. Se no futuro o dólar vier a 3... Ai, tomara que isso não aconteça. Eu acho que não vai acontecer, mas se acontecer isso, o seu contrato de câmbio tá fixado. Então, essa questão do hedge... E é muita informação que os exportadores e também os importadores que estão começando, eles talvez não tenham acesso, né? Então, por isso que eu acho que é importante essa orientação, não só jurídica contratual, mas para saber quais são as alternativas que tem. Porque quando a gente fala de comércio exterior, Renan, é muito amplo. Outro dia eu estava conversando com a equipe, a gente fala de Comex e a gente tem... O jurídico é super amplo também. A gente tem eu falo com você sobre questões trabalhistas, eu falo com você sobre direito marítimo, eu falo com você sobre aduaneiro, eu falo sobre contratos. Então, é a mesma coisa. O comércio exterior, a gente tem o câmbio, a gente tem a logística internacional, a gente tem os incoterms, que fala sobre, que vai falar mais na questão comercial com os fornecedores, comprador e vendedor. Então, é muito ramificado. Então, eu acho que cada vez mais, se a gente puder trazer mais informações a respeito dos contenciosos, das prevenções, para que eles consigam se preparar para os possíveis desafios,
vai ser muito melhor, né? Exatamente. E aí, enfim, tem tanto a proteção cambial quanto do frete que ele contratou também. E ele tem que entender que quando chega a mercadoria dele, eventualmente vai ter sobreestadia, vão ter outros custos que ele pode não estar ciente. Seja pelo canal que foi parametrizado a importação que ele está fazendo. E se ele não mapeou esses custos, eventualmente a conta que ele fez para ter lucro e para vender aquele produto, fica inconsistente. Então, é tanta coisa que ele tem que considerar, isso está falando. Então, são tantos pontos de atenção que ele tem que considerar que cada vez mais deve desmotivar, não para importar, mas para importar por conta própria. Ele tem que contratar um advogado, tem que contratar uma empresa, uma assessoria especializada que já sabe fazer aquilo e não é a primeira vez que está fazendo. Porque não pode ele testar e achar que ele fez uma importação pequena, depois ele muda para um container, aí ele quer pegar um pouco mais, mas isso pode quebrar a empresa dele. Então, ele tem que tomar muito cuidado que não pode valer da sorte. Exato. Tem que ter previsibilidade. E já é muito difícil. Fazendo by the book, ter previsibilidade, imagina se você não faz tudo certinho, mapeado, né? Pior ainda. Não, com certeza. Você falando sobre a estadia, o que a gente mais vê de discussão é em relação à demurrage, que a gente estava falando, né? No backstage, a gente falou sobre isso. Como pode? A gente fica à mercê dessas situações. Deu o canal vermelho, a fiscalização entrou em greve, a gente não tem controle sobre isso. Mas o armador, o terminal, a demurrage correndo, a armazenagem também. Então, assim, a gente teve um caso recentemente. O armador omitiu o porto de atracação, não mandou comunicado pra gente. A gente só ficou sabendo, a gente monitorando até o último minuto, estava aparecendo o mesmo porto de atracação. E depois ele foi atracar em outro porto, que era São Francisco do Sul? Não é São Francisco do Sul, como chama? Itapoá. Ele era para atracar em Itajaí, não comunicou, omitiu Itajaí, não comunicou, atracou em Itapoá. Chegou em Itapoá, foi aquele desespero, porque a gente não tinha tabela negociada para o cliente, enfim. Se o importador... aliás, se o armador tivesse pré-avisado, comunicado com antecedência, a gente teria corrido atrás para tentar pedir uma redestinação, enfim. A mercadoria atracou no porto com a tabela pública, que todo mundo sabe que é uma nota, né? Então, assim, e para o cliente e para nós foi, assim, pesadelo. Por quê? E vira uma discussão. Por quê? O terminal não quer saber, falou, não, você não tinha tabela aqui, você foi para a pública mesmo, não pediu redestinação, mas eu não pedi redestinação porque o armador não me mandou nenhum comunicado. E foi o que a gente falou para o cliente, vamos entrar com uma ação contra o armador. Porque isso é omissão de informação. A responsabilidade, ele pode... mas foi por motivos operacionais que a gente não pôde atracar no porto previsto. Não tem problema, desde que você me avise. Você não pode simplesmente atracar em outro local, sem informação prévia, sabe? Esperando que eu fique... E eu só fiquei sabendo na hora que que trocou o porto no terminal. E é um problema operacional deles, né? Então, ele não pode pegar um problema dele, terceirizar para você e te causar um prejuízo porque você não tinha a tarifa travada, pegou uma tarifa balcão, vamos falar assim, e o custo ficou muito maior. Então, é um problema dele e as pessoas têm que entender que o terminal portuário, o armador, eles são muito maiores que eles. Então, ou você judicializa ou você tem que pagar aquilo e o prejuízo é seu. Exato. E aí tem que ter uma conduta mais ativa para evitar prejuízos, negociar até onde dá, e se não der mais, aí acabar judicializando, porque é isso. É um problema que é dele, ele terceiriza para você, mas não foi avisado. Então, você teve um prejuízo, porque também pegou você despreparado, né? Aí contou, ainda por cima contou demurrage, porque foi ficou mais distante do cliente. Isso também é um problema que você deve ouvir com frequência. Ficou mais distante do cliente. Aí a gente teve a armazenagem que foi o dobro, um pouco mais que o dobro do previsto. A gente teve o transporte que ficou mais caro, porque o outro porto era mais longe. A gente teve custo de reentrega e demurrage. Por quê? Porque como era mais longe, tem o tempo de estrada, o trânsito e detalhe, o depot que eles informaram para a gente fazer a devolução não tinha janela para devolver. Eles não podiam receber. Ou seja, mais um problema dele
que não pode ser colocada para o cliente, né? Exato. Porque era, de novo, a operação dele que está inconsistente ou com algum problema. E aí, cada vez mais eu tenho certeza que a gente deveria discutir, porque é muito mau costume isso. A gente acha simplesmente que, não, isso não vai dar em nada. E assim, eu não tô dizendo que não. Eu acredito sim que a gente tem uma justiça que é pró-armador. Eu acredito que sim, porque a gente tá há mais de 20 anos no mercado, a gente vê que isso existe. Porém, as coisas têm mudado. A ANTAQ tem usado mais força, a gente precisa utilizar dessas ferramentas para poder falar, não, a gente precisa fazer valer do que é direito. E eventualmente a justiça acaba sendo pró-armador porque ele vai ter um advogado que é especialista e que sabe melhor explicar para o juiz, que não é especialista, vai ser um juiz generalista, via de regra, que vai julgar essa matéria. E aí, a empresa que sofreu prejuízo, ela não pode buscar um advogado generalista que não vai entender da matéria, não vai saber explicar o prejuízo, como que funciona toda a operação, para o juiz entender o pleito que ela está fazendo e reconhecer o pedido dela. Então, acaba se formando uma jurisprudência em favor do armador, porque ele despende mais com o advogado, ele contrata advogado especialista, coisa que, eventualmente, as empresas, para reduzir custo, colocam um advogado interno que está fazendo outra coisa para tocar aquela ação, e ele não sabe muito bem fundamentar o pedido e explicar para o juiz o que aconteceu, para o juiz ter plena consciência de qual foi o problema e de quais seriam as responsabilidades e como atribuir ela a quem de direito. Então, também tem esse ponto que é delicado das empresas procurarem sempre uma coisa empresas mais especializadas. Exatamente, isso faz muita diferença. Muita. Sim. E aí, como a gente estava falando também no backstage, tem o caso daquela pessoa que começou importando uma coisa ou outra e, de repente, pega um container fechado de algum lugar do mundo. E ela não sabe o que está lá dentro. Ai. E aí, vamos supor que tenha droga dentro dele. Ela vai fazer o quê? Ela vai falar que não é dela, que ela não conhecia? Difícil. E aí ela vai... Gente mal intencionada tem para todo lado. Você fez a importação, então você vai falar, não, mas eu não tomei o cuidado necessário. Difícil. E aí vai achar o seu exportador, aonde ele está, que empresa que é, se você vai ter informações dele ou não. Então, pode estar tendo um prejuízo tão grande para essa empresa de pegar um container fechado para abrir aqui e ver o que espera, que eventualmente esse risco tem que ser medido, sopesado para saber se a pessoa quer correr o risco ou é melhor ela fazer uma coisa mais dentro das 4 linhas e com um pouco mais de previsibilidade, ainda que tenha um retorno muito menor. Uhum. E às vezes a gente acha, não, mas hoje em dia, com tecnologia, o fornecedor filmou para mim. Filmou a fábrica, me mandou. A gente já viu tanta coisa de fraude, né? Você estava comentando, né? Que teve às vezes o hacker, ele entra, muda uma coisinha, não foi que você teve um caso? Exatamente, no meu caso foi isso, que o cliente estava negociando com o fornecedor dele na Europa, e aí o hacker entrou, mudou uma letra do e-mail, a pessoa obviamente não percebeu, porque ninguém vai ficar checando se uma letra do e-mail da outra pessoa tá errada ou não, acabou recebendo os documentos da importação de forma falsificada, fizeram o pagamento numa conta que existia, mas não era do beneficiário correto. A mercadoria chegou no Brasil, porque eles tinham uma relação de longa data, então isso permitiu, pela confiança que eles tinham da mercadoria ser enviada antes do pagamento integral, no caso tinha tido acho que só 10% do pagamento feito, mas a mercadoria estava aqui, e aí teve que pagar 2 vezes. E aí aquele bordão, quem paga mal paga 2 vezes. Mas pagar 2 vezes pode ter assim um custo estrondoso e pode acabar com o seu fluxo de caixa. E você ter que recorrer ao empréstimo, a algumas linhas de crédito que a gente sabe hoje que está cada vez mais caro em razão da Selic nossa. Então, é muito delicado e tem que tomar muito cuidado porque gente mal intencionada tem para todo lado. E se você sofrer um ataque, você pode ter sido fraudado ou você pode estar falando com um fraudador. E aí isso gera consequências graves e que repercutem de forma financeira importante. Sim. Putz, e ele não conseguiu reverter? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Tá numa discussão ainda, porque tinha outros players envolvidos, então, eventualmente, outras responsabilidades sendo compartilhadas, mas por enquanto, não. Sim. Então, é uma coisa, assim, delicada, porque o prejuízo que foi causado foi grande. Sim. E enfim, para a empresa se reestruturar pode levar um tempo. Pode não, nesse caso vai, infelizmente, levar um tempo.
Entendi. Então você vê qual a importância, né? Se a gente, eu entendo que o sonho de eu acho que o sonho de todo advogado é conseguir trabalhar no contencioso no contencioso, mas a gente levanta a mão só quando o negócio pega, e aí eu acho que você já deve ter falado já falado isso pra mim talvez. "Por que você tá me avisando só agora? Por que você não me avisou disso E antes?" às vezes o cliente não sabe que era É. tão importante assim, né? E aí não avisa. Então é aquela coisa, quanto mais informação, melhor, né? Você despreza o que é irrelevante e vê o que de fato importa. Mas é isso. E às vezes Sim. no dia a dia, o ótimo é inimigo do bom, né? Então, eventualmente, a gente sabe que a vida é corrida e a operação tem que girar. E quando há um problema, aí acaba tomando ele de base como uma lição de casa para melhorar os processos internos. Mas é isso, eventualmente a empresa ou teve um descuidado, ou um funcionário novo, ou de fato achou que não era relevante, era uma informação super importante, e no final acaba tendo um prejuízo, ou então que pode ou não ser remediado, né? Esse Uhum. é o principal, o X da questão. Sim. E mesmo fazendo contrato, mesmo fazendo, tentando seguir a linha, a gente ainda fica muitas vezes no risco, né. A gente corre o risco comercial, mas isso faz parte do negócio. A questão do risco comercial faz parte do negócio, da gente que trabalha no comércio exterior. Com certeza, tem que Porque ser sopesado, né? exatamente, porque a gente sabe muito bem que, quando você, negocia nacionalmente e tem algum problema, alguma situação, alguma desavença que precisa ser discutida juridicamente, você sabe como fazer. O seu advogado é daqui, você fala a mesma língua, você consegue entender, bem ou mal, o que ele for te explicar e como funciona a lei. Agora, quando você negocia lá fora, não é que é terra de ninguém, não é isso, mas a questão do custo ainda pesa bastante, né. Você falou das câmaras arbitrárias, né, da arbitragem, Uhum. isso existe de fato, mas se a gente estiver falando sobre uma discussão de, sei lá, $10.000, $15.000, é prejuízo, não vale a pena acionar. Não vale a pena acionar e, eventualmente, eu já trabalhei em casos que o contrato previa que qualquer discussão poderia ocorrer no Brasil, mas que a lei não era brasileira. Então, aí você precisa explicar para um juiz brasileiro que ele vai ter que aplicar, e isso é possível, uma lei estrangeira, mas aí você tem que demonstrar para ele qual que é a lei estrangeira, para ele saber a forma que ele tem que aplicar ela. E aí esse Hum. juiz pode entrar em contato com o juiz daquela jurisdição para tirar alguma dúvida e fazer uma cooperação internacional. Isso acontece, mas em todos os casos que eu atuei, para você explicar para um juiz brasileiro que ele precisa esquecer tudo que ele aprendeu na faculdade, tudo que ele decide dia a dia e decidir com base em outra lei, que às vezes ele nunca nem viu, é uma tarefa assim super inglória. E aí sim, o tempo desse processo vai ser muito maior, ainda mais se ele precisar fazer uma cooperação internacional para conversar com outro juiz, entender como ele aplica aquela lei em território nacional, demanda mais tempo. E aí, se você não tem o fôlego para segurar esse processo e, eventualmente, obviamente, tem custos de várias sortes envolvidas, e vai demorar para você receber uma eventual indenização, imagina o prejuízo que isso não te causa, né? Então, é aquilo, sempre saber o que está fazendo, qual que lei vai ser aplicada e como o seu contrato prevê se der um problema no meio do caminho. Uhum. Então, se o seu contrato previu que a discussão vai ser em Xangai, vai ser em Singapura, e você fez um contrato de $10.000, simplesmente você vai contabilizar o seu prejuízo e não vai ter o que ser feito, a não ser que É. você queira gastar mais dinheiro ainda só para discutir e falar que estava certo, enfim, vendo o que vai dar. Mas é um custo muito maior. Então, Sim. ainda assim, com o contrato, a situação pode não ficar tão previsível ou tão fácil de contornar, havendo um problema operacional. Uhum. E eu não você sabe, que um dos motivos para assim, eu sou super a favor da exportação, muito. Eu acho que a gente tem vários produtos com grande potencial, eu acho o Brasil um país incrível, com grande potencial de produção, pessoas muito inteligentes, a gente é capaz de produzir muito mais do que a gente imagina e de exportar, de Uhum. vender. Não só, insumo, né, não só a partir do agro, onde a gente é forte. Também, eu acho que isso em questão de volume faz muita diferença e eu acho que isso não vai parar nunca por conta do nosso solo. Uhum. Mas em questão da nossa capacidade, se a gente tiver mais desenvolvimento, investimento em, enfim, econômico e educação, acho que a gente tem essa inclinação.
Com certeza. Porque tem produtos incríveis. E a gente que viaja e percebe isso e que visita as culturas quando você fala que é do Brasil, ou você leva uma mala de produto brasileiro para demonstração, ou participa de uma feira, você vê que tem uma boa aceitação no mercado. E esse programa da Amazon de internacionalização via marketplace é muito interessante. Por quê? Isso mitiga um pouco do risco que o cliente, que o exportador, que a empresa brasileira tem do não recebimento. Então, e também da validação comercial do produto. Então, ela faz uma exportação para os Estados Unidos sem a necessidade de ter um importador para a mercadoria dele. A gente cria um número de registro de importador estrangeiro para ele. Ele recolhe os impostos. O governo americano só quer receber o que é dele. Então, ele recolhe os impostos na entrada. A mercadoria sai de dentro do aeroporto, vai para a Amazon. A partir do momento que a Amazon, que ele começa a fazer as vendas, porque é ele que faz a gestão das vendas na loja de seller, quando ele faz as vendas, conforme as vendas vão caindo, a Amazon automaticamente já debita daquele faturamento da venda a comissão dela e o valor para fazer a entrega no consumidor e o imposto doméstico. Ou seja, o exportador que está começando ou o exportador que não tem, que quer validar comercialmente o produto e financeiramente, pode ser uma ótima oportunidade. Uma ótima oportunidade. Muita gente não sabe disso, né? Então, Muita por isso gente que é não sabe importante iniciativas como a sua, de levar esse conhecimento para empresas que têm um potencial enorme e não sabe disso porque acha que só quem é muito grande ou muito estruturado ou que está há muito tempo no mercado... Ou que precisa abrir uma empresa lá para poder fazer a venda, ou que precisa ter um distribuidor lá, e aí tem medo de mandar para um distribuidor, porque tem distribuidor que recebe mercadoria em consignação. Mas e a Amazon é uma empresa, essa exportação é uma exportação em consignação. Só que você manda a mercadoria em consignação para o seu próprio estoque. Para o estoque, na verdade, não para o seu estoque, para o estoque da sua loja, mas materialmente, fisicamente, ele fica dentro da Amazon. E a chance da Amazon não te repassar o valor do que for venda é praticamente zero, é perto de zero. É perto de zero, porque a empresa é muito consolidada e todo mundo sabe que não vai dar um golpe, enfim, não é uma empresa que ninguém conhece, todo mundo conhece e sabe da prática deles, ou seja, isso só facilita quem eventualmente quer validar o seu produto ou então acha que o produto já está em condições de ser ofertado no mercado externo e pode se valer disso para ganhar, sim, o mercado americano, que é o mais desejado por todo mundo, né? Enfim, chinês e americano. Então, eu acho que é uma ótima informação que o pessoal tem que ficar atento, tem que buscar informações sobre isso, porque pode ter uma janela, uma oportunidade de negócio que não está sendo explorada. Sim. E o nosso potencial é gigantesco. E é um começo, né? É um ótimo start para quem não se sente seguro o suficiente para poder conhecer o mercado ou conhecer um distribuidor, mas quer começar a exportar, pode começar nesse formato. E aí depois, à medida que ganha tração de venda, você vai em busca do B2B, você vai em busca de um distribuidor, e aí você constrói relacionamento. E aí você tateia primeiro, né, mercadologicamente, o país, vê quais são os principais estados, estuda bem quem é o distribuidor, e aí sim você pode começar uma relação. Porque aí você já vai ter um canal de venda tracionado, certo? E aí parte daquele estoque que você já vai mandar para abastecimento do seu canal de venda que já roda, uma parte pequena, menor, você pode testar com um distribuidor. Exatamente. Mas você não fica 100% descoberto, né? E pode ser também que você validando o seu produto, alguém vem atrás de você já. Sim. Você não precisa nem ativamente procurar alguém para distribuir. Se for bom o seu produto e alguém notar isso, com certeza vão vir atrás, porque lá tem muita gente de olho no mercado para entender como ganhar corpo e como inovar. Então, vindo um produto brasileiro que tem algum apego no mercado interno deles, e aí, enfim, seja por estado, por região, ou o que é que seja, eu acho que é muito provável que venham atrás dessa empresa buscando ser o distribuidor exclusivo dela, enfim, aí é uma questão negocial que ela tem que se valer para fechar um contrato de exclusividade com alguém para distribuir o produto dela, e nisso ela ganhar um valor de início para ter fôlego, para conseguir produzir mais e mandar mais mercadoria e ganhar atração, com certeza. Sim.
Renan, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um enorme prazer. Obrigada por todas as explicações, os cases que você trouxe para servir de orientação. Eu vou deixar o nosso contato para o pessoal, para que eles sigam a gente nas redes sociais. A gente agradece você que ficou aqui conosco até agora. Se vocês ficarem com alguma dúvida, enviem aqui nos comentários para a gente ter uma parte 2 desse vídeo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.